Então, o que nós temos aqui é, basicamente, já só o formulário pronto. Se nós formos fazer debug da nossa aplicação, nós vamos ver somente os dados de formulário e o botão, mas não vamos visualizar a alteração dessa informação. Ao passo que se, deixa eu só ele inicializar aqui, ao passo que se nós colocarmos agora o que a gente vai fazer, né? Uma, o consumo da, porque a gente está utilizando a variável, a propriedade, na verdade, o objeto, para, estamos usando o objeto para guardar os dados, mas não estamos consumindo os dados que são guardados nesse objeto. Por exemplo, se eu vier aqui escrever Fernando Silva, adicionei, mas não me aparece nada aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui, depois do button, certo? Vamos adicionar um item, que vai ser um, um blocozinho de H, H3, que nós vamos, onde nós vamos chamar o user.name e users.surname. No Visual Studio é fixe que a gente vê essa atualização acontecendo, aqui não. Vamos atualizar mesmo o código. Ele vai fazer vai compilar novamente o nosso código e vejam que aqui a gente só tem uma vírgula. Por quê? É a única coisa que a gente está separando aqui na propriedade. Então vamos agora, se eu adicionar aqui, ó, Fernando, vejam lá, ó, eu nem precisei utilizar o add. Vejam lá, ele já automaticamente, por quê? Isso é uma coisa fixe no Blazor. Esses inputs, ele já tem dentro da sua estrutura triggers que permitem, depois de sair dele, a atualização da informação. Porque, vejam, está sendo feito bind. Uma vez que eu saio daqui, ele significa dizer que o bind concluiu. Se eu vier aqui e preencher outra informação e sair, ele vai atualizar sempre. Eu não preciso usar o add user, certo? Mas por que a gente vai deixar o add user aqui? Porque essa forma que a gente está usando aqui não é a mais adequada para validação de dados. Existe um elemento, um componente em Blazor, que é o edit form, que é o que a gente vai usar mais à frente. Nele, a gente vai precisar utilizar um submit e vai precisar validar dados, mas só que bem mais à frente, certo? Esse add user, a gente deixa aqui, ele não tem grande função para já, mas, como eu disse, a ideia é que nós nos habituemos a utilizar métodos, certo? Eu poderia simplesmente tirar isso aqui e ia funcionar na mesma, à medida que eu saio do campo, ele atualiza a propriedade, o objeto, certo? Agora, o que a gente vai fazer é adicionar mais campos para inserirmos as nossas tarefas. Então, vamos agora colocar aqui, vou colocar aqui um H2, e vou colocar aqui tudo. Agora, abaixo disso nós vamos colocar os campos. Vamos lá no Bootstrap, novamente, para nós pegarmos, acho que já fechou, cadê? Está aqui. Acabou por fechar mesmo. Deixa eu ver se tem aqui ainda. Não. Não preciso, né? Vamos pegar aqui em cima mesmo, depois a gente renomeia. Então, vamos pegar isso aqui, copiar e colar aqui embaixo. Então, no nosso caso, a gente vai mudar os nomes aqui. Isso aqui vai ser 2, aqui vai ser 2, não, 3, perdão. 3, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4 e aqui também vai ser 4. Agora, o que é que a gente vai colocar aqui embaixo? O to-do, que vai ser esse aqui, ó. To-do, esse objeto que nós estamos chamando aqui. Então, vai ser to-do
ponto, não tem name, title, certo? Aqui vai ser title. Aqui vai ser to do description. E aqui, description. Vejam só, essa é a base da informação que eu preciso. Por quê? Porque uma vez que eu crio o to-do, o estado dele vai ser, eu preciso guardar a informação no title e na descrição. O isCompleted dele vai, por padrão, estar false, ou seja, ele não vai estar completo, porque ele precisa ser completado. O created at é algo que a gente vai preencher no momento em que o to-do for criado. O update, somente quando for atualizado. Então, não é necessário a gente colocar mais informações agora. Então, vamos voltar aqui na nossa página e vamos adicionar aqui um botão que nós vamos chamar de Add To Do. E aqui no nosso método, nós vamos colocar um método chamado Add To Do. E vamos criar esse método aqui. Vai ser um private void add to do. Ele é um método vazio, não retorna nada, não tem parâmetro nenhum. Porque nós estamos utilizando esse objeto aqui. Eu não preciso passar nada por parâmetro. Logo, eu vou adicionar agora na minha lista de to-dos, que é essa aqui, cada um dos to-dos que vão ser adicionados nesse botão. Como é que isso é feito? Vamos chamar a nossa lista to-dos, .add, e colocar dentro dela esse to-do aqui, ó, que é o objeto que está guardando as informações de title e description. O que é que a gente vai precisar fazer antes disso? Eu vou precisar modificar, lembra o que eu falei aqui, ó? Na minha classe, no meu objeto to-do, a gente tem mais valores. A gente tem ó, completed, created, updated. A gente vai só adicionar o created, porque a gente está só adicionando o to-do. A gente não está fazendo nenhuma modificação, nem para completar, nem para mudar alguma coisa dele, certo? Logo, a gente vai fazer aqui ó, uma coisa que é atribuir ao to-do, ponto, created at, um valor. Ou seja, eu estou criando essa tarefa neste momento, certo? Uma vez que eu estou criando essa tarefa agora, eu quero que o valor de date time que ele guarde seja o valor now. Date time now. É só isso, ou seja, eu vou dizer a ele, guarde o date time now no valor da propriedade created at. Então, vou fazer igual. Igual em C# significa valor de atribuição. Isso quer dizer que no meu objeto do, na propriedade created at, nós estamos adicionando um valor, que é atribuindo um valor. Não adicionando, atribuindo um valor. E esse valor vai ser o datetime now. E o que é que o datetime now vai fazer? Ele vai no sistema do servidor e vai atribuir o tema não, o datetime, o valor de data, com hora, minuto e segundo, nessa propriedade. Ele vai buscar essa informação no sistema e joga dentro da propriedade. E quando eu adicionar o to-do à lista, ele já vai estar com esse valor modificado. Se eu não fizesse isso, o valor ia ser zero, não ia ter data. Não é zero necessariamente porque existe uma data mínima, né, de um valor. Pronto. Agora, eu já tenho o meu to-do para adicionar e o método. O que é que a gente precisa fazer por último? Mostrar os dados de um to-do que foi adicionado. Então, aqui é a lista de... Vou colocar aqui, na verdade, em vez de to-do, vou colocar isso aqui. E aqui eu vou colocar embaixo, ó, vamos mudar isso aqui para um H2 também. Vai ser to-do list. Ou seja, aqui vai ser a lista dos to-dos que nós vamos adicionar. Como é que nós adicionamos? O item a item, tá aqui. Faltou só uma coisa aqui no meu método, tá? Que é o fazer clear da instância, do objeto. Então, to-do vai ser igual a new. Isso vai fazer com que as informações que foram guardadas
nesse tudo aqui e agora é guardada nessa lista, essa informação agora vai ser zerada aqui e não vai ser mais relacionada com a informação antiga. Se a gente não fizesse isso, toda vez que a gente adicionasse, o mesmo objeto seria modificado na lista. Isso quer dizer que a gente não estaria adicionando objeto. A gente até estaria, mas ia ser sempre o mesmo objeto com uma modificação. Isso quer dizer que se eu adicionasse, por exemplo, uma vez, duas vezes, três vezes, ele ia sempre modificar o objeto por referência. Então, o objeto um, 2 e 3 iam ter suas datas modificadas sempre para o datetime now quando eu fizesse essa iteração, certo? Então, assim, isso quer dizer que se eu não faço, eu não quebro essa referência criando uma nova instância, todas as vezes que eu adiciono, o que vai acontecer é que eu estou sempre adicionando o mesmo objeto com uma modificação. É sempre o mesmo objeto com uma modificação. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer que o mesmo objeto que está sendo adicionado várias vezes seja igual em todos os casos. Então, aqui já está. Agora vamos visualizar. Para visualizar, o que a gente faz? Vamos primeiro olhar se a nossa lista tem alguma coisa. Como é que nós olhamos? Vamos vir aqui, criamos um @if, é um bloco de código com uma condição, abrimos e fechamos chavetas. Dentro dos parênteses do if, nós vamos colocar uma condição, que é, vamos checar se a nossa lista tem algum valor. Existem duas formas de a gente fazer isso. A primeira forma é, eu vir aqui e ver se todos, que é essa listazinha aqui, ó, que nós estamos usando, ponto n, ou seja, tem alguma coisa. Se ele tiver, eu estou dizendo assim, ó, tudo, essa lista tem alguma coisa na lista de tudo? Se tiver, entra aqui, ó, nesse bloco. Se não tiver, passa direto. Isso é uma forma. Outra forma é assim, todos.count, em que acho que é maior que zero. Deixa eu ver se é isso. Não precisa dos parênteses. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou contando quantos elementos eu tenho na lista. Se na minha lista eu tiver mais de zero elementos, significa dizer que minha lista já tem itens. Se minha lista não tiver mais que zero elementos, ou seja, se for zero, ele não vai entrar nesse código. Há quem diga que isso aqui é mais eficiente do que isso. Qual é a vantagem desse para esse? Além da eficiência. É porque esse aqui eu só olho a quantidade de itens. Aqui eu posso olhar mais coisas. Eu posso entrar na minha lista e ver se um item da minha lista tem determinada condição ou não. Fazendo aqui umas interações de código aqui dentro dos parênteses. Mas não vamos falar sobre isso agora. Então, vamos colocar aqui o n. Vamos deixar. E vamos fazer agora um for each. Como a gente está dentro de um bloco de código, lembra que eu tinha falado para vocês sobre os loops, né? O for each é um loop que ele vai andar dentro da coleção. Qual é a coleção? A minha coleção é o todos. Então ele vai entrar dentro da coleção, item a item, e vai guardar, e vai pegar item a item e vai guardar nessa variável aqui, ó, que nós vamos chamar de todo. Então essa variável, cada vez que ele entra na lista, ele pega um no for each. Para cada item, não é mesmo for each? Para cada item da lista todo, pegue a informação e guarde na variável todo. E faça o quê? Apresente na minha lista o todo. Então, eu vou fazer só aqui um P, que é de parágrafo, porque eu quero só, para já, a gente vai só mostrar o title. Depois a gente vai fazer mais coisas para interação. Então, aqui nós vamos guardar o @todo.title. Guardar não, mostrar o title para já. E depois ele vai adicionar mais coisas, ou seja, mais interações. Quando ele carregar no botão, o que é que vai acontecer, se já tiver modificado ou não, enfim. Mais tarde também vocês vão ver para que serve esse N. Como é que a gente pode melhorar o uso desse N. Ou seja, ver somente os itens de lista que foram modificados para completed ou não. A gente vai ver mais coisas à frente. Para já é isso. Então vamos agora atualizar aqui o código. E pronto, vejam lá.
Eu tenho o utilizador, certo? Vou colocar aqui Fernando, certo? O to-do, tá? Vou colocar aqui fazer. Eu vou parar a gravação porque já passou ali 15 minutos para o vídeo não ficar muito maior. Mas isso aqui é só uma exemplificação